Bem-vindo ao podcast Expresso Duplo. Eu sou a Clara. Eu sou o Rafa. Eu sou o Lucas. E hoje a gente veio falar sobre um filme muito especial que lançou ano passado, mas ainda está nos cinemas brasileiros. Ainda está aqui. E a gente comentou sobre ele no nosso episódio dos melhores de 2024, mas a gente achou interessante trazer ele de novo, né? Porque a gente queria fazer um episódio do podcast só pro... É um episódio especial de carnaval. Especial pro brasileiro, né? E a gente, enfim, vai querer falar sobre o filme, vamos querer falar sobre várias coisas, né? Porque o filme a gente sente que, além dele estar sendo indicado a 1000 coisas, ele também merece essa atenção que tá recebendo o mundo afora. E é um filme muito importante. Ele tá ganhando muitos prêmios. Aliás, de 63 indicações, ele ganhou 40 e poucas. Caralho. Parabéns pra eles. Parabéns pra Fernanda Torres que ganhou o Globo de Ouro. Amém. Parabéns pro Walter Salles. Parabéns pra toda a equipe. Para toda a equipe, não só pro Walter Salles. Todos eles. Cinema é uma arte os coletiva, gente. E só pra introduzir rapidinho o podcast, somos 3 estudantes universitários de cinema aqui em Curitiba. E a gente adora falar sobre cinema, a gente gosta de trazer filmes e tudo mais. E a gente criou esse podcast pra poder ter um espaço à parte da faculdade pra poder falar sobre filmes. É um lugar de estudo e você que gosta de cinema, e você não precisa ser cinéfilo nem estudante de cinema, acompanha a gente pra ver as nossas opiniões, a gente poder falar sobre filmes. É um lugar aqui pra todo mundo debater igual sobre filmes. E já começar aqui pra agradecer a EAD Inteligente por continuar apoiando a gente aqui, pra ceder o espaço pra gente poder usar. Saulo. Obrigado, Saulo. Valeu, Saulo. Você é 10. Antes de a gente começar falando sobre o filme em si, a gente tem que falar um pouquinho sobre as fichas técnicas mesmo, só pra poder, enfim, falar da equipe, né, que é muito importante, porque o filme ele não é feito por uma pessoa, ele é feito por A gente quer dar crédito pra todo mundo, não só pra Fernanda Torres e pro Walter Salles, né? Sim. E falando do Walter Salles, roteiro, produção e direção dele, né? Claro que produção e roteiro teve outras pessoas envolvidas, é muito importante a gente comentar que teve outras pessoas, né? Não é um filme de uma pessoa, claro, mas ele foi a cabeça do projeto. Parabéns, obrigado, Walter Salles, por ser rico. Até porque nenhum bilionário que nem ele consegue fazer filme sozinho, né? Muito obrigado por querer fazer filmes e você tá bancando o Oscars. Obrigado, Itaú. E o filme ele é baseado num livro com o mesmo título do Marcelo Paiva, que é o filho mais novo da família. Que também é o autor de Feliz Ano Velho. Velho. Que também é mencionado no filme. Ao lado de Fernanda Torres, estreando no filme, temos o Selton Mello, que também ele arrasa no filme. Eu acho que o papel dele é espetacular, embora ele não tenha tanto um papel dominante igual a ela, mas ele, enfim, marca o nome dele. E também tem a Fernanda Montenegro, que aparece nos últimos 5 minutos do filme, e se não fosse aquela cena final, acho que o filme não seria o filme que ele foi. E também gostaria de dar os parabéns ao diretor de foto, Adrian Tejido. Cara, você arrasou. Eu sei que você também tá assistindo. Venha fazer parte do nosso podcast. A gente também. sabe toda a equipe de entrevistar. A gente sabe que toda a equipe de Ainda Estou Aqui tá vendo a gente, então se vocês quiserem, venham pra Curitiba pra gente poder entrevistar vocês num estúdio que com certeza cabe toda a equipe do filme, tá bom? Então vai ser bem legal. A gente tira a mesa e grava de pé a entrevista. A gente grava, tipo, com 20 Não, a gente grava sentados, todo mundo abraçado, entendeu? E por último, queria falar que ele estreou no Festival de Veneza no dia 1º de setembro de 2024. E no cinema brasileiro, pro público, né, maior, só no dia 7 de novembro, que também, coincidentemente, é o aniversário da Eunice Paiva, que eu achei muito interessante. Muito esse negócio é bem legal. E queria parabenizar também o diretor de som e a galera do som direto. Sim, porque é áudio visual. Sim. Porque pode ter uma foto bonita, mas se a gente não conseguir escutar o que eles estão falando... Parabéns à equipe toda, eu não ia conseguir escutar nada. Parabéns pra equipe toda. Sim, parabéns, gente. Vocês são foda. E a sinopse do filme, praticamente, acho que todo mundo sabe, né? Mas só pra dar uma base mesmo, é praticamente a história de Rubens Paiva, que foi tirado da família pelo exército militar durante a ditadura militar. E é a história praticamente da Eunice Paiva, a mãe da família, tentando entender como lidar com essa situação junto com seus 5 filhos, né? O filme é muito além só da ditadura, e a gente também, né, reconhece que o filme ele é mais só do que um filme xingando a ditadura. E em primeiro lugar eu queria já puxar essa questão, né, porque eu acho que quando a gente fala do Ainda Estou Aqui, um dos grandes assuntos que a gente fala é um filme sobre a ditadura, mas ele não é sobre a ditadura apenas, né? Ele é um filme sobre família, ele é um filme sobre perda, ele é um filme sobre lembrança, expectativa, esperança. E eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre, tipo, esses temas abordados, né? Porque claro que o tema da ditadura, o filme ele é dentro do contexto da ditadura e ao longo dos problemas depois da ditadura. E esse filme, tipo, além dele ser um filme sobre a ditadura, eu acho que é muito importante a gente comentar que ele é um filme falando sobre a família em si, né? E principalmente sobre o que é o
a própria Eunice Paiva estava sentindo e o que ela sentia que ela tinha que fazer naquele momento. Né? Então o filme ele conseguiu, de vários modos, trazer esse aspecto de estamos numa ditadura, sofremos uma ditadura, né? Acho que é até melhor falar, e como que a gente vai passar desse momento sem esquecer necessariamente da ditadura. Porque nunca vai esquecer, né? A ditadura, ela passou, concluiu, mas ela afetou muitas famílias. Então, né, a família Paiva é um grande exemplo, onde eles tinham um pai de família que ele era espetacular, pelo que a gente viu no filme, um pai presente, um pai feliz, um pai, né, até onde a gente viu no filme, um pai dançarino, que estava ali junto. E o filme ele consegue retratar a ditadura além da ditadura tortura, né? A ditadura, o que ela fez com as famílias, como as famílias lidavam com isso. E as questões de perda, as questões de esperança, que sempre tem um pouquinho de esperança dentro das famílias. E o que você... Enfim, o que você pegou de temas principais do filme? Não, eu acho que sim. O tema mais forte do filme é a família, porque foi o que você disse. Mas basicamente eu só acho que essa questão da família é um negócio que sempre... E basicamente o filme me fisgou desde o primeiro momento, assim, que você tem o encontro com essa família. Eu acho que é super bonito. Eu acho que o filme ele é muito sutil em como você vai contar esse tipo de história, porque o filme já te situa desde o início, né? Que, aparece lá o letreiro, durante a ditadura militar, daí você já pensa, vixe, vai dar merda, né? E daí, o filme, ele, ao mesmo tempo que ele te dá esse contexto pra te dar um indício de que algo ruim vai acontecer, e provavelmente as pessoas que já foram ver o filme já imaginavam que ia acontecer, porque é uma história que foi contada num livro, né? Uma história famosa. E, enfim, o filme vai mostrando essa família feliz, essa família de alta classe do Rio de Janeiro. Os caras moram na frente da praia. Uma família super alegre, um pai super querido, com o Selton Mello, que é um cara que dispensa comentários sobre o carisma dele, porque é um cara que desde sempre mostrou ser um cara absurdamente carismático. O TikTok dele é sensacional, sigo ele. E ele é um cara que parece muito ser esse paizão, ele interpreta de um jeito muito foda. E dramático também, ele é um ator super bom no drama, na parte que precisa também. E eu acho que o filme é muito bom em você não mostrar exatamente o que aconteceu, você ser sutil, porque é aquele negócio que não mostrar às vezes faz mais sentido do que mostrar. Sim. Tipo, o Zona de Interesse, que é um filme que a gente também falou nos melhores de 2024, que é um filme que ele não mostra o que tá acontecendo, ele mostra pelo som coisas que estão acontecendo, mas ele também é muito sutil na forma em que esses assuntos são abordados, sabe? Então, a gente às vezes espera que um filme da ditadura ele possa ser muito... pode ser uma denúncia mesmo. E esse filme é uma denúncia, só que ele não é uma denúncia de mostrar sangue, de mostrar alguma coisa horrível acontecendo, até porque eu acho que seria um pouco triste, porque, por exemplo, se eu estivesse no lugar da família do Marcelo Rubens Paiva, por exemplo, eu não queria ver meu pai sendo torturado num filme de cinema, né? Uhum. Foi que nem aquele... Mas a gente também não sabe o que aconteceu com ele, né? Então, até por isso. Mas aí eu acho que entra naquela também daquele documentário, naquela série da Netflix sobre a Boate Kiss, em que eles mostram com muitos detalhes, assim, o que aconteceu naquela tragédia. Insensível com... Eles encenam? Eles encenam. O primeiro ou o segundo episódio da série é uma cena inteira, assim, é absurdamente bem feito, tem que falar que é muito foda a cena em si, né? Mas é um pouco ofensivo, porque se eu fosse parte da família, eu não ia querer ver isso, né? Porque são as pessoas representadas ali, é um negócio que machuca bastante, né? É um negócio que foi bem recente, mas Ainda Estou Aqui, eu acho que, ainda mais por se tratar da ditadura e tal, eu acho que faz muito sentido você mostrar como essa forma de tortura, que é o desaparecimento, como ela foi muito ruim, apesar dela não ser exatamente a forma de tortura que a gente imagina que seja a pior, sabe? Uhum. Ela pode ser a pior pode não ser a pior pra quem tá sofrendo, mas é com certeza a pior pra quem tá do lado de fora e não vê nada. E eu acho que o filme faz muito bem não mostrar isso, porque a gente consegue ver o lado da família, e eu acho que esse é o ponto mais importante do filme. Uhum. É a família, porque a gente não tá vendo um filme de denúncia, a gente tá vendo um filme de uma família que tá sofrendo as consequências de um contexto da história do nosso país. Então eu acho que tudo isso é ótimo, porque o filme consegue desenvolver os personagens e fazer a gente ter compaixão por eles, e a gente sente tristeza, enfim, o filme ele começa de um jeito muito melancólico, justamente pra gente ter compaixão por essa família, porque a gente se coloca no lugar deles, de que não era necessariamente é um filme de ditadura, e
pessoas que não necessariamente condizem com a gente consegue se relacionar, porque se fosse um de nós, eu imagino que isso aconteceu com muita gente durante a ditadura, a gente ficaria tão ruim quanto ou até pior, entendeu? E daí eu acho que isso o filme consegue mostrar muito bem, eu acho que esse é o ponto mais forte do filme, a questão de você conseguir mostrar uma família e mostrar algo que aconteceu com eles, que principalmente, tipo, pra gente que não viveu essa época, a gente consegue ter empatia por eles, porque é um negócio que a gente fica imaginando, nossa, se fosse comigo ia ser horrível também, entendeu? E a gente fica se colocando no lugar dos personagens, e isso traz um negócio muito, eu acho que o filme ele consegue 100% do motivo pelo qual eu consegui me entrar no filme, assim, muito rápido, foi por causa da família, não só pelos atores que são ótimos todos, mas eu acho que toda a questão do jeito que o Walter Salles conduz a história do filme é um jeito muito bonito, assim, né? Apesar de ser uma história triste, é um filme muito bonito, porque ele mostra o quanto essas pessoas foram fortes, principalmente, né, a Eunice Paiva, e o quanto a Fernanda Torres, ela carrega o filme inteiro nesse sentido, eu acho. Uhum. Eu acho interessante esse filme porque quando você assiste um filme sobre ditadura no Brasil, é muito comum que eles tenham cenas de tortura física. E aí você sente, nesses filmes, você sente a dor do personagem, porque é uma tortura física. Eles estão machucados, eles estão com uma dor, mas eles vão sentir essa dor pro resto da vida deles, né? Tipo, além do maltrato físico, causam feridas psicológicas irreversíveis. E uma coisa que eu acho que sintetiza bem nesse filme é quando a Eunice Paiva, ela fala que uma das piores táticas de tortura é justamente o desaparecimento, que é o que eles usam pra torturar a família dela. Uhum. Eles levam o marido dela e nunca mais dão satisfação pra ela. Fica a galera lá na casa dela depois que leva o marido dela, mas ela não sabe o que aconteceu com o marido dela. Os filhos dela não têm essa consciência que ela tem. E aí ela precisa ser forte porque agora é ela sozinha cuidando de 5 crianças, entendeu? Uhum. E eu acho que pra isso funcionar, pra você conseguir chocar sem ter essa violência física, que o filme sugere o tempo todo, mas que não chega a ser gráfico em nenhum momento durante o filme, é justamente a gente se aproximar dos personagens, a gente entrar dentro da casa dessa família, a gente entender quem eles são, a gente sentir empatia por eles, para a gente poder sofrer, para a gente poder entender o que eles estão sofrendo, entendeu? Uhum. Tanto a mãe saber o que está acontecendo, quanto as crianças não saberem o que está acontecendo, ou cada um tem uma interpretação diferente de onde o pai delas está, são formas de abuso, assim, que eles carregam até hoje, né? Uhum. O livro, se eu não me engano, ele foi lançado em 2015, né? Sim. Né, só rapidinho sobre o livro, né? Ele foi feito pelo Marcelo, né? Como eu havia comentado, já quando a mãe dele já estava já estava mais avançado com a doença do Alzheimer, e ele queria que ela lembrasse, né? Ele queria que ele contasse o que aconteceu, porque é história, tudo é história. Então é interessante que a gente tem muito essa perspectiva, né? E dá pra ver muito bem que o filme ele retrata a perspectiva dela e a dele, né? Em momentos diferentes do filme. Acho que cada filho, a gente consegue ter um pouco da perspectiva de cada filho ao longo do filme. E, né, já podendo aproveitar sobre isso, sobre ao longo do filme, sobre tudo que a gente vê, que, né, no começo o Marcelo, ele é uma criança de 8, 10 anos, talvez, e já no final ele já é um adulto né, mais velho, tem profissão, trabalha, faz tudo. Então, eu queria que a gente pudesse comentar um pouco sobre o ritmo do filme, né? Porque a gente, quando vai assistir um filme, normalmente a gente tem um filme que se passa ao longo de uma semana, ao longo de um mês, né? É difícil a gente ter esses filmes com pulos temporais, então que a gente perde décadas da vida dos personagens. E às vezes isso vai bem, às vezes isso cai mal. E o que vocês acham sobre... Né, o que vocês acham sobre essa questão do ritmo mesmo, né? Como que o Walter Salles e a equipe conseguiu contar essa história inteira? A primeira vez que eu vi esse filme, eu não gostei dos saltos temporais que acontecem no final do filme. Porque o filme tem mais de 2 horas, e aí o filme inteiro se passa dentro da casa num período de tempo muito específico, né? Que é basicamente quando o marido da Eunice desaparece, até o momento que eles vão embora. E aí isso é tipo 90% do filme. Só que daí depois tem mais outros 2 saltos temporais, que não é nem no Rio de Janeiro, é em São Paulo, né? Que daí se passa no futuro e tal. No futuro em relação à história do começo. Me incomodou um pouco, assim, porque você tá acostumado com a casa deles, tipo, é um ambiente muito confortável, é um ambiente aconchegante,
apesar de que tem um momento do filme, depois que eles levam o Rubens, eles fecham todas as cortinas e aí deixam eles no escuro, sem saber o que tá acontecendo. Eu acho que foi um grande... Eles usaram a fotografia a favor deles pra contar a história, porque antes a casa era vibrante, tinha muita luz entrando, e aí a partir do momento que ele desaparece, fica tudo escuro, vira tudo sombra, entendeu? E aí fica um ambiente mais desconfortável do que era o aconchegante antes. Mas, enfim, e aí no final eles devolvem a casa, era uma casa alugada, né? E se mudam pra São Paulo, porque o Rubens não volta e fica tudo na mão dela criar 5 filhos. Então ela acaba voltando pra São Paulo, que é onde a família dela morava, a família deles moravam, porque ela não conseguia se manter sozinha no Rio de Janeiro. Quando tem esse salto temporal, é revelado que tá ela e a filha dela morando sozinhos num apartamento bem menor do que a casa que a gente conviveu com eles o filme inteiro. E é um ambiente frio também. E é São Paulo, é um apartamento. É outra coisa, né? Tem menos pessoas, é um ambiente menos vivo, é um ambiente menos alegre. E aí isso me tirou um pouco da imersão do filme. Isso eu falando como espectador, né? E logo em seguida tem outro salto temporal que é onde se encerra o filme, que é... A cena da Fernanda Montenegro, né? É. Que daí já é um outro contexto, numa outra casa. Mas os personagens voltam, tem mais personagens, tem filhos, tem netos. Falando como diretor, talvez, eu entendo a decisão dele de deixar essas cenas, desse salto temporal que ele coloca entre essas cenas, porque basicamente são cenas muito importantes pra gente entender a história do nosso próprio país e a história do nosso país em relação ao que a família deles passa, entendeu? Eu acho que todos eles já tinham aceitado que ele tinha morrido, só que ainda assim, eu imagino que quando eles receberam o certificado de óbito do pai deles e do marido, né, da Eunice, deve ter concluído alguma coisa, deve ter encerrado o luto que eles tinham, porque é um luto que você não consegue superar, você não tem um corpo pra enterrar, você não tem uma confirmação de que mataram ele, você não sabe onde ele tá. É uma expectativa que não termina, né? É uma expectativa que não termina, e apesar de eu achar, isso é um negócio seu, né? Um negócio meu, mas eu acho que, cara, pode ter passado 30, 40 anos. Eu não acho que em algum momento ela pode ter, em algum momento, perdido a esperança de ver ele vivo outra vez, sabe? Mesmo que já tenha passado décadas. Acho que sim. Acho que até chegar ao óbito, né? A certidão de óbito. E você falou o negócio de enterrar, só um fato curioso, meio triste. O exército enterrou o Rubens Paiva e acho que nos anos 90... Não. Quando eles falaram para ela que ele foi morto, acho que eles tiraram ele, né? Então, desenterraram ele e jogaram ele no mar. Então, a família realmente nunca pôde ter... nenhum tipo de despedida, exatamente, né? Nenhum tipo de despedida. A despedida deles realmente foi a certidão de óbito. Sim. Então a gente entende quando ela tá feliz, sorrindo, toda alegre, porque agora ela pode realmente falar, tipo, nossa, o meu marido realmente se foi, né? E eu posso comprovar, né? E em relação a esse sorriso que ela dá quando ela recebe o óbito, compara, por exemplo, com o sorriso quando o jornal vai lá tirar foto deles. É bem famosa essa cena tal, que o cara pede, o editor pediu pra vocês não sorrirem. Só que ela decide sorrir. É um sorriso que tá escondendo ali a força dela de querer manter a família dela unida e dela saber que o marido dela provavelmente não vai voltar. É um sorriso tipo assim, você quer que eu não sorria? Eu vou sorrir porque eu vou te desafiar, entendeu? Eu vou sorrir porque essa é a minha maneira de lutar contra você. E quando ela sorri, quando ela recebe o óbito, o atestado de óbito, é um sorriso de descanso. É um sorriso que, tipo assim, conclusão. Um sorriso de que ela conseguiu finalmente encontrar a paz que ela queria. Porque enquanto ela não tinha esse documento, ela não tinha a paz dela. E aquele sorriso é um sorriso cansado, porque ela tava cansada. É como se ela estivesse segurando isso pra ela esse tempo todo e agora ela pudesse finalmente relaxar, entendeu? Com certeza. E eu acho que isso transmite... A Fernanda Torres consegue transmitir isso na atuação dela. O que eu ia falar sobre esse negócio de salto temporal, quando eu tava conversando com alguns amigos meus, que a gente viu o filme, eles falaram que eles acharam o ritmo do filme que mais pro final ele deu uma parada, assim, sabe? Tipo, o filme ficou meio parado, foi o jeito que eles falaram. Eu acho que ele acelerou. Então, mas aí eles falaram que o ritmo, tipo, mais pro final eles não gostaram tanto porque acharam que o filme perdeu um pouco o timing, assim, sabe? E a primeira vez que eu vi só uma vez, na verdade, mas nessa vez que eu vi,
eu tava tão investido com o filme que isso aí não mudou minha experiência. Até porque eu acho que o filme, ele dá uma certa respirada nessas horas, porque você tá nesse momento do Rio de Janeiro, as cores super quentes e tal, é um ambiente super confortável, só que tem algo muito ruim acontecendo com a família, né? Com essa ansiedade que não termina pra eles, dessa questão do pai nunca voltar e tal, e a Eunice tá tendo que segurar as pontas de tudo ao mesmo tempo, e daí você chega quando ela se muda pra São Paulo, as cores são bem mais frias, é um apartamento, é um lugar menor e tal, é um lugar mais, tipo, mais reservado, assim, e eu acho que o filme dá ele dá uma respirada no sentido de que, nossa, passou aquele momento tão difícil, entendeu? E daí agora eles vão ter a confirmação do óbito e essa história eles podem seguir em frente, assim, sabe, né? Sem ter que ficar com esse negócio na cabeça deles de que, ai, puta, o que aconteceu de verdade? Não sei o que, será que mataram ele mesmo? E daí você tem a confirmação e daí, tipo, pelo menos assim agora eles conseguem descansar, né? Porque pelo menos isso foi confirmado. E eu acho que pelo menos pra mim, né? Que eu já falei várias vezes que eu gosto de saltos temporais, de você pegar um filme e você pular tempos. Eu acho que Moonlight é um filme muito legal que faz isso, que você pega etapas da vida de um personagem e você vai mostrando ao longo da vida dele. Eu acho que o ideal seria eu reassistir de novo sem estar tão investido na história pra eu ver se isso faz sentido, mas eu acho que, querendo ou não, é muito importante pra história esse capítulo da certidão de óbito pra mostrar não uma evolução da personagem, mas mostrar que ela conseguiu meio que finalmente ela conseguiu descansar, entendeu? Sem ter que... Porque desde o momento que levaram o marido dela, ela não conseguia parar de, tipo, pensar no que tava acontecendo e parar de pensar no marido dela, onde é que tava, entendeu? É um negócio muito difícil de se pensar como é que uma pessoa consegue lidar com isso. Porque é muito diferente, né? Que quando uma pessoa que você convive e tal morre, porque foi uma morte que levaram... Você consegue dizer tchau, né? Então... Jeito, tipo, quando a pessoa morre, você consegue passar pelas etapas de... Luto. Exatamente, pelas etapas de luto. Então você consegue aceitar, você consegue, né, tristeza, aceitação, tudo mais. Todas as etapas, né, são 5, 7 etapas. 5. E, né, uma pessoa desaparecendo, você não quer passar por essas etapas de luto. Eu acho que não é nem por, tipo, não é nem por mal mesmo, é só por uma questão, tipo, mas e se? Sim. E se ele voltar? Você sabe que ela pode voltar, né? Exatamente, porque não tem uma conclusão. Então, ela passou décadas da vida dela com essa vozinha na cabeça dela, tipo, mas e se ele voltar? Então, com certeza absoluta, teve momentos que ela chegou, tipo, nossa, mas agora, pô, já faz 5 anos que ele desapareceu. Pô, agora eu vou, né, vou falar pros meus filhos, vou enterrar ele na minha cabeça, né? Uhum. Mas ele falando, mas e se ele bater na minha porta amanhã? Sabe? E se semana que vem eu receber um noticiário de alguma coisa, sei lá o quê? Então, tipo, eu acho que essa certidão de óbito foi ela poder finalmente parar com esses ICs e pra ela poder passar pelo luto. Então, nossa, perdi, que acho que a tristeza ficou ao longo dos anos, né? Mas ela poder, tipo, pô, ele faleceu, ele, né, não faleceu, né? Mataram ele, né? Posso ficar brava, posso lutar, posso passar desse momento da minha vida, sabe? Então, acho que até quando a gente vê, tipo, essa pessoa ficou desaparecida por 20 anos e depois voltou pra família. Imagina você ser uma pessoa, tipo, sei lá, desapareceu um primo teu, um tio teu, pai, mãe, que seja, Deus o livre. Mas desapareceu uma pessoa da família muito próxima e depois de décadas a pessoa reaparece. Imagina você já passou por esse processo de luto, sabe? Daí a pessoa aparece de novo, como que você faz? Uhum. Então, essa tortura do desaparecimento, do não falar, do omitir, é tortura mesmo. Porque você nunca vai dar um ponto final. Então, esse filme, ele conseguiu... a partir do momento que ele desaparece até o final, ele conseguiu fazer com que a gente sentisse essa falta de ponto final, né? Até quando ela vai, né, tá saindo da delegacia depois de ser torturada por, acho que foi um mês que ela ficou, 20 dias. Foi algumas semanas. Ela saiu, ela viu o carro do marido dela. Então, nossa, ele tá aqui também. E, tipo, depois ela foi descobrir que ele foi morto no dia seguinte que ele tava lá. Então, o tempo todo que ela tava achando que eles estavam no mesmo local, ele nunca esteve lá. Então é pesado isso, que ela já saía de lá com tipo, nossa, agora eu vou perguntar pras pessoas, cadê ele, vou procurar. Então é complicado isso, sabe? Acho que em nenhum momento algum, eu pelo menos como espectador, eu julguei
as decisões dela como mãe, sabe? Eu também não. Claro que, tipo, a gente nunca passou por isso, né? Obviamente, se Deus quiser, nunca passaremos. Mas eu acho que é interessante a gente ver ela como mãe, tipo, o que eu faço? Eu vou proteger meus filhos em primeiro lugar, porque alguns dos filhos dela eram muito crianças, né? Acho que a filha mais velha dela tinha já seus 18, 20 anos, por aí. Enfim, já era mais velha, já tinha consciência do que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, são os filhos dela, né? E eu acho que uma coisa que minha mãe sempre fala pra mim é que os filhos dela vão sempre ser os filhos, crianças dela. Então, ela cuidou deles eternamente, ela protegeu deles. E eu acho que em momento algum a gente pode criticar ela por tipo, por que você não falou? Eu não falaria. Se eu tivesse no lugar dela, eu não falaria. Por medo deles quererem ir contra o governo, por eles quererem procurar, por medo deles se revoltarem contra ela mesmo. E eu acho que todos eles... E a esperança dele voltar. Exatamente, porque vai que ele volta. Acho que é muito confusão pra uma cabeça de uma criança, vamos dizer, tipo, numa situação melhor, né? Ele desaparece, daí ela fala pras crianças, daí uns meses depois ele volta. Como que é a cabeça da criança nisso, sabe? Então acho que ela fez o que ela pôde, e eu acho que o que ela fez foi espetacular, e eu tenho certeza absoluta que os filhos dela, em momento algum, principalmente depois de adultos, né, eles apontaram o dedo e falaram por que você não falou. Ela fez o que ela sabia que tinha que fazer. Eu acho que foi espetacular, e o jeito que a Fernanda Torres conseguiu demonstrar essa falta de emoção pros filhos dela sobre essa situação, mas também a audiência tá sentindo junto com ela, porque a gente sabe o que ela sabe. A gente também não sabe mais do que isso, né? Porque, obviamente, não teve essa questão da gente ver o Rubens sendo torturado, sendo morto. A gente sabe tanto quanto eles. A gente sabe quanto eles, e a gente sente igual a eles. E foi muito interessante, foi muito interpretado essa questão. E já que a gente tá falando sobre os atores e o filme no todo, eu queria também falar sobre cenas específicas do filme. Eu comentei já com vocês, acho que no episódio dos melhores de 2024, eu falei que a minha cena favorita do filme é no final do filme, um pouco antes do final, na verdade, quando o Marcelo, eu não lembro o nome da irmã mais nova dele também, onde eles estão na casa da Eunice, após de pegar a certidão de óbito, e eles estão tendo uma conversa bem adulta, na verdade, e tá perguntando, tipo, quando que foi o momento que você se despediu do nosso pai? Quando que você soube que ele não ia mais voltar, né? Acho que foi isso que eles falaram. E daí ele falou, tipo, eu soube quando eu já era adolescente, quando a gente tava, sei lá, tava no ensino médio e tudo mais. E ela, tipo, nossa, a partir do momento que a gente saiu da nossa casa, no Rio, eu já soube. E aquilo me pegou muito, porque eu acho que, primeiro, demonstrou a inteligência emocional dela, tipo, já de criança. Mas ela também era um pouco mais velha que ele, né, na época. Mas acho que não muito, talvez 1 ou 2 anos. Acho que não era... Eu sentia que ele era, tipo, mais velho. Não era uma diferença de idade tão grande, assim. Acho os dois eram bem dois próximos, eram bem assim, né? Eu achava que eles eram gêmeos até por um tempo. Mas enfim, daí ela falou que foi quando eles saíram da casa. E aquilo demonstrou tanto quanto... Aquilo demonstrou como a casa, ela não era só uma casa. Aquilo demonstrou como a casa era um personagem na vida deles, demonstrou como a casa era, de algum jeito, após o desaparecimento do pai deles, virou o pai deles, entendeu? Porque era onde ele tava, tinha as coisas dele, tinha, podemos dizer, o ar ainda, né? Porque às vezes quando você entra na casa da pessoa, você sente o ar da pessoa, sente a energia da pessoa. Então ele saindo de lá, acho que pra ela foi tipo, nossa, saímos da nossa casa, perdi meu pai. Ele não vai mais voltar, sabe? Acho que foi muito interessante, tipo, acho que ter essa conversa quando adulto é muito... Deve ter sido pesado pra ela ter passado por isso sozinha, porque eu acho que ela não chegou a falar pros outros irmãos dela, tipo, gente, acho que o nosso pai não vai mais voltar. Ela passou por esse luto sozinha, né? E vocês, qual que foi uma cena que vocês gostaram, não gostaram? Então, quando você falou isso no filme dos melhores, né? No programa dos melhores, melhor dizendo. Você falou dessa cena que ela fala, quando você achou quando você descobriu que o pai nunca ia voltar, né? Daí ela vir falar, no dia que a gente saiu da casa. Aí você falou isso. Isso ficou um pouco na minha cabeça. Só que daí, enquanto eu tava vendo o filme, eu tava pensando, onde que será que vai entrar essa cena que a Clara falou, né? Porque porque eles eram bem crianças. E até que eu acho isso muito interessante, porque o pôster do filme, é como se fosse aquela foto que eles tiram no começo, né? Que é um monte de gente, só que focado no Rubens, na
na Eunice e nas duas crianças mais novas, né? E enquanto eu tava vendo o filme, eu falei, nossa, mas as crianças mal aparecem, elas mal têm importância, né? Tipo, por quê, entendeu? Aí depois que eu fui entender que um deles era o Marcelo Rubens Paiva e a outra era a menina que depois aparece ali. E daí eu acho que é genial esse negócio deles estarem no pôster, porque é justamente a visão mais inocente de todo aquele negócio, entendeu? Eles eram crianças, eles não entendiam muito bem o que tava acontecendo, né? O pai viajou, sei lá, a mãe foi junto, é um negócio estranho, mas, né? Mas, eles vivem. Só fazer um comentário rapidinho. Eu acho que esse pôster tem cada vez mais camadas, assim, cada vez que eu penso nele, porque ele é um frame do filme quando eles vão tirar foto e ela vê o exército passando. Ela vê o exército passando. E eu tenho certeza que o Rubens sabia. O Rubens viu o exército passando, só que ele manteve a postura. Ela não, ela quebrou nesse momento, entendeu? Não Sim. é como se eles não soubessem. Sim. Como Sim. se ela soubesse mais que ele, na verdade. Acho que ele muito mais do que ela até, né? Porque ele já... Ele era Ele era do governo, né? ele acho que... Não, enfim, com certeza ele, acho que por uma questão da... defendendo a família dele, protegendo a família dele, acho que ele Manteve a postura. manteve a postura. Ela, tipo, até ele desaparecer, ela não precisava manter a postura. E aquele foi o maior medo que ela... Foi a maior demonstração de medo que ela tinha, que ela poderia demonstrar, né? E daí eu acho que, enfim, sobre... Aí o pôster faz muito sentido. Aí logo em sequência tem a cena, né, que tem o time skip pra os anos 2000, né? E daí chega lá, aí tá os dois conversando junto com a mãe, e daí é legal porque você já mostra que os dois mais novos cresceram, né? E daí, tipo, é um negócio que... Eu gosto disso, de você mostrar o que aconteceu depois e tal. Você tem meio que esse reencontro com pessoas antigas, assim, né? Que mudaram muito, eu acho isso muito legal. E o filme, ele dá um tempo, assim, eu acho que o roteiro é sagaz demais nessa hora. Eu não sei se isso foi um diálogo que realmente aconteceu, se foi um diálogo que eles colocaram no filme. Mas, independente, eu acho que é muito foda o jeito que a história é conduzida pra ter esse momento desse diálogo. Porque às vezes pode parecer meio dispositivo você ter que falar, tipo... Poxa, como você se sentiu nessa hora, né? Perguntando pra um personagem. Mas eu acho que o filme ele faz muito bem isso, porque não só é um diálogo que eu acho que faz sentido na hora ali, né? Porque eles nunca tiveram, e é um diálogo que faz sentido dentro do contexto. Eu acho que o jeito que é conduzido, a forma ali é sensacional, porque na hora que ela fala, foi quando a gente saiu da casa. Instantaneamente, na hora que ela falou isso, eu lembrei dela chorando na hora dela saindo da casa. E daí eu pensei, nossa, ela não tava chorando porque eles estavam indo embora do Rio de Janeiro, porque eles estavam dando tchau pros amigos, entendeu? Ela tava chorando porque ela entendeu que o pai dela não ia voltar, entendeu? Sim. E daí isso foi um negócio que na hora, assim, pra mim clicou. E pra mim foi muito forte esse momento. E eu acho que é o momento mais pesado, assim, do filme, é você ver toda aquela família de crianças super alegres que tem uma vida super feliz, né? Tipo, todo mundo muito triste, viajando assim, né? Todo mundo em silêncio. Tipo, todas as crianças ali, tipo, super chateadas com o que tá acontecendo. E você tem o momento, acho que mais tenso ali da família, que é um momento muito ruim ali pra eles, tá deixando aquela casa que eles viveram a vida inteira, que tava o pai deles lá. E eu acho que é um momento muito forte do filme aí, essa parte. Você falou que é a parte que dá o corte de tempo pra a parte dos anos 2000. Eu entendi depois o que me incomodou quando teve esse salto temporal. Que era... No começo eu fiquei incomodado, só que na verdade eu percebi que eu não fiquei incomodado, eu fiquei triste. Porque todo o filme ele tem esse... Que é filmado em película. Então ele tem esse ar nostálgico, né? Eles passam dos anos 60 e ele tem esse tom mais... Ele busca ser uma representação de um tempo passado, né? E aí o filme fala muito sobre memória. E aí quando você pula pro futuro, pros anos 2000... Você deixa de vez aquela casa. Você sabe que eles vão voltar mais. Eles estão naquele apartamento. E aí é como se você tivesse na sua vida no presente, revivendo suas memórias infantis. Suas memórias de quando você era feliz, entendeu? E eu acho que isso é muito evidenciado, principalmente, porque quando tem o primeiro salto temporal, você tá na água. Só que você não tá no mar do Rio de Janeiro, você tá numa piscina fechada, entendeu? Em São Paulo. É como se fosse os resquícios de quem ela era naquela época, de como ela se lembra, do que ela gostava. Tipo assim, ela não tá mais no mar. E até ela tá numa piscina fechada, entendeu? É até diferente, até o jeito que a cena é filmada, porque no começo, quando mostra a praia, é tipo, é bem mais verde, assim, tipo, é mais amarelo o tom, tem muita onda, né? Tem muita onda na hora que eles estão nadando ali, é tipo, muito mais... É muito, vivo, né? Muito mais vivo. Na hora que você chega na piscina, é a piscina, né? Que não tem onda, né? É tudo parado, tudo muito mais branco, muito mais azul, assim, né? Pra mostrar como mudou. Se fosse uma melancolia causada por uma nostalgia, sabe? Sim. E é isso que eu senti quando acabou a parte dos anos 60. Que é como se fosse
Como se eu estivesse lembrando aquilo, como se fosse uma lembrança, não como se fosse a história em si. E aí, quando tá no presente, nos outros dois momentos, é como se aquilo lá fosse uma memória distante que eles não conseguiram superar, um trauma familiar, entendeu? Sim. Sim, mas eu acho muito legal isso que você falou, porque esse momento da casa em si, que você falou, que tem esse negócio, esse é um negócio que relaciona muito, porque, tipo, por exemplo, a casa da minha avó, vocês foram, a casa da minha avó, ela é muito grande, uma casa que, tipo, ela é muito aconchegante também, né? Tipo, a gente vai lá todo final de semana, nossa, eu brinquei 1 milhão de vezes com meus primos lá e tal, então é um lugar muito querido, assim, na minha memória. E daí eu sei que o dia que, né, eu espero que demore muitos anos ainda, que os meus avós acabarem morrendo, eu sei que eu não vou conseguir voltar pra aquela casa, porque vai ser uma melancolia muito grande eu ter que voltar lá, entendeu? E eu sinto que o momento daqueles personagens ali, relembrando aquilo ali, é um negócio muito relacionável, assim. Eu olhei pra eles e falei, nossa, eu entendo vocês, entendeu? E daí, tipo, é um negócio que eu fiquei pensando, nossa, tipo, é uma coisa totalmente diferente, né? Porque o pai deles foi levado deles, né? Não é a mesma coisa, mas assim, é um sentimento que a gente consegue se relacionar porque é uma coisa da nossa vida, né? Você consegue, tipo, é uma casa da sua infância, é uma antiga casa que você morava, aí, tipo, você acaba perdendo uma pessoa, voltar pra aquela casa é como se você estivesse voltando pra aqueles momentos, só que sem essa pessoa, entendeu? Então, Sim. acaba machucando muito, assim, você. E daí eu acho que, pô, o filme, ele é muito foda em você poder ser sutil nesses temas de saudade, de você ter esses temas de tortura e tal. Você é sempre muito sutil, é melancólico, mas ao mesmo tempo é muito bonito, porque ele mostra como essa família foi muito forte, né? No fim. Sim. Porque a gente fala da Eunice também, né? Mas as crianças também, né? Porque, pô, eles tiveram que se mudar, eles tiveram que aceitar um negócio horrível, entendeu? Eles tiveram que largar tudo pra poder recomeçar uma vida. É, tem a cena do Marcelo se despedindo dos amigos dele também, né? Que, aliás, Sim. um deles é o Walter Salles. Sim. Ele é Sim. amigo do Marcelo. E É pra interpretar o Walter Salles, no caso. então, mas aí é engraçado até que, tipo, é engraçado que o Marcelo, o Rubens Paiva, ele é o personagem mais descolado da realidade ali, né? Porque menino, criança... É o mais novo, né? É o mais novo e É o menino, único criança. filho, né? Sim, Entre 4... todos os outros são meninas, né? Ah, quatro só um comentário rápido, é que na cena que o jornal vai tirar foto deles, a única pessoa que não sorri é a menina mais velha, que é a única que já tinha sim. aceitado que o pai dela tinha morrido, entendeu? Sim. A de Londres ou a... A de Londres. A de Londres, Uhum. né? Uma outra cena que eu acho, tipo, sensacional também nesse filme é a cena depois que o Rubens é levado, que tem aqueles militares que estão na casa, né? Que estão, tipo, cercando e deixando tudo muito mais tenso, assim, né? É um momento de muita tensão. Um dos atores veio da FAP, parabéns pra você. E daí... Ele é de Curitiba. Sim. E daí... tem um momento em que, tipo, a Eunice, ela começa a escutar uns barulhos, assim, debaixo do negócio, no sótão, né? Que é onde tem uma mesa de pimbolim. E daí ela vê o filho jogando com um dos militares, assim, né? Daí eu fiquei pensando, caralho, imagina o Rubens lembrando... Se isso aconteceu, né? Eu imagino que deve ter acontecido, se tá no filme. Eu acho que sim. Cara, imagina a cabeça dele, tipo, nossa, eu joguei pimbolim com um cara que que é cúmplice do assassinato do meu pai, tá Sim. entendendo? É um negócio muito bizarro de se pensar e Nossa, Eu acho que mostra a eu achei- inocência dele nesse Sim, momento. então, e daí isso que é legal, porque o personagem do Marcelo, ele é muito inocente, né, tipo, Muito alheio ao que tá acontecendo. muito alheio ao que tá acontecendo nesse momento. Tipo, é uma criança, né, é um menino que era muito elétrico e tal, era um menino que brincava muito, então ele, tipo, vivia a vida dele, e ele não prestava muita atenção no que tava acontecendo, né, e daí até que ele falou depois, eu só percebi que quando eu era adolescente foi quando ele conseguiu, pelo menos, ter um pouco de maturidade pra entender, né. Uhum. E você vê que o filme inteiro é exatamente esse olhar muito inocente do que tá acontecendo. E eu acho que é muito bonito, tipo, o jeito que o filme mostra depois como que ele aceitou, né? Pelo menos o pouco que a gente conseguiu ver é como ele conseguiu aceitar o fato de que o pai dele foi torturado, né? E daí, porra, é um negócio muito louco se pensar. Eu acho que essa cena que mostra ele brincando de pimbolim com esse cara do exército foi uma cena que eu achei muito foda, assim, no sentido da cena, assim. Eu acho que é muito legal você botar esse tipo de cena pra, tipo, você ter um momento ali, tipo, de tensão, entendeu? Porque, pô, você não sabe quem que é aquele cara, e aquele menino tá jogando pimbolim com aquele cara, entendeu? E é um momento difícil, sabe? Sim. Mas enfim, pode continuar. Não, é só já que a gente, né, falou dos filhos, acho que eu gostaria de comentar da filha deles, que também foi levada, presa por um dia, né? Não lembro o nome dela, perdão. Foi muito importante. Eu só no lembro do filme. Marcelo. Então... Mas eu só queria comentar que eu vi uma entrevista da mulher em si, né? Não da personagem, mas da mulher Da vida real, né? da vida real, né?
E ela falou que ela nunca falou pra mãe dela o que ela passou lá dentro, naquele um dia. Porque ela não queria preocupar a mãe dela mais do que a mãe dela já estava preocupada. E... né, ela falou que só foi falar com a mãe dela sobre tudo isso quando a mãe dela já estava com Alzheimer. Que ela queria falar meio tipo... vamos falar, mas... né, mais ou menos. E daí eu fui ler um comentário que me pegou bastante, que era a pessoa falando, tipo, mas a mãe dela já sabia. A mãe dela passou pela mesma coisa que ela passou. Mas é interessante isso, né? Que, tipo... Eu, se não me engano, a filha foi assediada dentro da... Foi quando foi presa, quando foi torturada. E ela nunca chegou a comentar mesmo com a mãe dela, porque ela não queria que a mãe dela se preocupasse mais. E como a mãe dela passou pela mesma situação, então provavelmente também, infelizmente, foi assediada dentro da cadeia. E como eu acho que ela não queria saber sobre o que a filha dela passou lá dentro, pra ela não se sentir pior ainda, entendeu? Que, tipo, eu acho que... né, claro que a gente não é mãe e pai, mas eu acho que a sensação de ser mãe e pai é não querer que teus filhos sofram o que você sofreu. Então, eu acho que elas evitaram essa conversa pra mãe dela nunca ter que, tipo, caralho, minha filha passou pelas mesmas merdas que eu passei, mesmo se foi por um dia só. Então, é só uma coisa interessante, né, porque ela é presa... E daí o filme não acompanha tanto, não fica forçando ela a recontar o que aconteceu e tudo mais. Tipo, ela é presa, ficou triste, ficou esperando a mãe dela. Acho que foi ela que ficou deitada na cama, esperando. E o filme nunca tenta forçar essa tortura, né? Que nem a gente já tinha falado. Foi tipo, porra, que bosta, ela foi presa. E o filme, tipo, fala isso e ela voltou a viver a vida dela, sabe? Acho que foi realmente isso que aconteceu, sabe? Ela passou por tudo que ela passou, mas pra não ter que adicionar a tudo que já tava acontecendo, pra mãe dela também não ter que adicionar o que tava passando, acho que omitiram essa conversa, sabe? Foi interessante, foi um jeito interessante da gente ficar fora, né? Ficar focado mais necessariamente o que a Eunice passou. Eu não sabia dessa história, mas da maneira que você me falou, eu tive outra interpretação. Eu acho que ela não tava não querendo saber. Eu acho que ela tava não forçando a filha dela a reviver o que ela não queria reviver. Eu acho que é muito mais, tipo assim... Quando você quiser conversar, eu vou estar aqui, entendeu? Não que, tipo assim, eu não quero saber. Eu acho que é mais... Talvez... Eu não vou te obrigar a falar com isso se você não quiser falar comigo, entendeu? Sim. Tanto é que a filha dela veio falar com ela, né? Sim. Eu tive uma interpretação mais parecida com a da Clara, eu acho. Porque toda vez que a gente escuta de pais e mães falando aqui, o que eu sempre olhava era que a Eunice tinha muita culpa do que poderia acontecer com os filhos dela, entendeu? Porque é meio que isso, né? Pai e mãe, se o filho morre assim, né? Eles se culpam pro resto da vida, porque é aquele negócio, né? Eles que cuidam, eles que são meio que... as pessoas com quem os filhos têm que contar, né, o tempo inteiro. E daí se o filho acaba falecendo de alguma coisa assim, os pais sempre se culpam em primeiro lugar porque eles são responsáveis, entendeu? E eu acho que a Eunice, nessa parte, ela tem um pouco... ela se sente culpada também pelo que aconteceu com a menina. E ela sente um pouco... dá pra ver até que ela fica um pouco puta, assim, com ela. Porque a menina gostava de perguntar pro pai dela o tempo inteiro sobre o que tava acontecendo, né, da ditadura e tal, e ficava vendo o noticiário e tal, e ela queria que ela não se envolvesse nisso, e a filha não escutava, mas ela né? tava protegendo a filha, ela não tava, tipo, escondendo as coisas dela. Não acho que era esconder. Mas, por exemplo, eu não acho que ela não queria saber, sabe? Eu acho que ela só... não sei o que ela queria, mas eu não acho que ela não queria saber pelo que a filha dela passou. Pode ser essa questão de, tipo, não querer forçar uma conversa... pra poder reviver algo que já passou. Acho que talvez até seja mais viável pelo que a gente... Claro, eu não conhecia ela, né? Eu não quero colocar a palavra na boca de ninguém, né? Mas talvez essa questão de, tipo... eu tô aqui, né? Sim. E... né, eu não lembro, faz tempo que eu vi o filme, mas acho que quando... ela chegou e ela viu que a filha dela tava bem, elas deram um abraço muito sincero no filme. E deu pra ver que, tipo, acho que naquele momento, naquele abraço, por um breve segundo elas se entenderam. Que daí a Eunice pensou, tipo, meu Deus, ela tá viva, tá bem. Passou pelo que eu passei, né? Graças a Deus por menos tempo. Mas acho que por aquele momento, acho que as duas meio que tiveram essa conversa não verbal também. Né? Claro que poderia, né? Acho que se tivesse acontecido no filme, seria forçado. Eu acho. Tipo, o que aconteceu com você lá dentro? Ela já tinha perguntado pros outros policiais dentro, ela já tava, né, com isso na cabeça, ela passou pelo que a filha dela passou lá dentro. Então, acho que se no filme fosse, tipo, comentado, tipo, o que fizeram com você lá dentro? Acho que só ia
aumentar uma coisa que não precisava ter aumentado, sabe? Uhum. Então talvez realmente foi isso, tipo, de dela tá ali, sempre foi uma mãe presente, então dela tá ali esperando, mas não havia necessidade dela, tipo, sentar e conversar, porque pras duas essa é a sua dor, né? Então acho que... Enfim, acho que a família toda, né, no geral, sofreu em modos diferentes, né? Sofreu dentro da delegacia, sofreu fora, sofreu em casa, sofreu com o desconhecimento de tudo, né? E o filme ele consegue retratar isso... Enfim, eu acho que ele não apenas retrata a família Paiva, mas ele retrata inúmeras famílias que passaram por isso. Claro que a família Paiva é uma família privilegiada, acho que a gente também tem que comentar isso, que o pai era deputado, engenheiro, então eles tinham dinheiro, eles estavam bem, mas a sensação, a emoção, o sofrimento que eles passaram, o filme consegue retratar isso da família Paiva, mas também das outras famílias que também passaram por essa mesma situação. Eu lembro que eu tinha visto, eu não lembro onde que eu vi isso, mas acho que foi, sei lá, no comentário do Instagram, uma coisa assim, que foi, acho que numa propaganda do filme, aí uma pessoa falando, nossa, isso, a pessoa tipo, acabei de ver o filme, fico chocado que isso aconteceu com uma família de alta classe do Rio de Janeiro, imagina, tipo, com uma família de baixa renda, entendeu? Enfim, né, daí eu fiquei pensando, tipo, caralho, porra, tipo, o que aconteceu com outras pessoas, entendeu? Que não tiveram o mesmo holofote, assim, da família Paiva, entendeu? Eu acho que, tipo assim, eu já vejo de outra forma também. Eu acho que quando a pessoa é levada pelos militares na época da ditadura, não interessava quem eles eram. Eu acho que é exatamente também esse o ponto, sabe? Sim. Não importa o dinheiro que você tem, o que importa é o que você fala do governo. O que importa é você tá com a gente ou você é nosso inimigo, entendeu? Uhum. Sim, mas imagina, tipo, na mesma situação, só que a família Paiva não tinha tanto dinheiro e era sustentada pelo Mas você acha Rubens. que mudaria alguma coisa? Você acha que você acha que aquelas fotos que eles mostraram daquelas pessoas, você acha que todas elas eram da mesma classe social? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que imagina, tipo, outra pessoa que foi lá, que era um pai de família, só que de uma família baixa classe, entendeu? E ele foi torturado e morreu. Aí essa família, a gente não sabe o que aconteceu. Tipo, supondo que uma... Sim, mas eu não acho que... Por isso que eu tô falando que, tipo, esse filme ele consegue retratar essas famílias, entendeu? Porque, sim. Tipo, isso sim. A gente não pode ignorar que eles estavam muito bem, até ele ir embora, né? Porque ele que bancava tudo. Então, depois que eles foram embora, acho que eles... Não que eles viveram uma vida de baixa renda, mas eles não eram mais casona, 3 andares no Rio de Janeiro, frente à praia. De frente pra praia. Então, só que eu acho que esse filme, ele conseguiu... Acho que é mais a emoção, sabe? É mais a sensação de, tipo, não saber. É mais a sensação de, tipo, onde ele está. Independente se ele era deputado ou não, o exército não respondia a ela. Sim. Sabe? Se ele fosse... se ele fosse um estudante, se ele fosse, né, qualquer outra pessoa que não fosse, né, trabalhou no governo, eu acho que a situação seria a mesma. Ele teria sido levado sem explicação, torturado sem explicação. É claro que, né, por ela ter sempre lutado, por o filho dela ter, né, o Marcelo ter escrito o livro, cria mais luz a essa família, mas eu acho que em momento algum ignora as outras famílias, né? Porque às vezes talvez, tipo, com certeza tiveram muitas famílias que desapareceu e não queriam questionar, porque ia ser mais perigoso, sabe? Então acho que o que esse filme consegue retratar não é necessariamente, tipo, a classe social deles, mas é, tipo, a emoção que eles passaram, que muitas outras famílias também passaram. E assim, como vocês tinham mencionado, o que eu descobri mais recentemente também, porque o professor Damian me contou, o Walter Salles era amigo deles. Ele era amigo da família, ele conhecia todos eles desde muitos anos, né? Então, você traz uma realidade pros personagens. Eles não são personagens que ele criou a partir do roteiro, são personagens que ele criou a partir da memória dele também. Uhum. E ele usa a memória como arma. Por exemplo, no começo do filme, quando a primeira cena que a família tem um primeiro confronto com o exército, que é quando a menina mais velha tá voltando do cinema de carro com os amigos dela, e ela tá com uma filmadora. E aí a primeira coisa que os caras falam, que os militares falam pra eles é: abaixa essa câmera, como se fosse um perigo pra eles, né? Como se fosse uma arma. Que é a arma que o Walter Salles usa nesse filme. Em vários momentos do filme eles voltam pra ver os filmes que ela manda. Fotografia também é uma coisa muito... um objeto muito importante pro filme.
vários momentos do filme a gente vê como se fosse... O filme em si são as filmagens caseiras que eles fazem em alguns momentos, né? Porque ela tem uma filmadora e eles filmam em filme e eles projetam, e em vários momentos do filme que eles assistem essas projeções. Da mesma maneira que a gente tá vendo a projeção da memória deles, tanto do livro quanto do Walter Salles, na tela do cinema, entendeu? Que é a forma que ele usa para combater, para resistir, né? E aí essa é a forma dele de usar as memórias dele como arma de resistência. E é importante a arte fazer isso, é importante a arte ter visibilidade, porque por conta desse filme, depois de mais de décadas e décadas, mudaram o motivo da morte do Rubens Paiva na certidão de óbito dele por conta da repercussão desse filme. Eles finalmente conseguiram o motivo exato, porque antes era uma coisa mais vaga e agora, tipo assim, foi morto na ditadura por militares. É interessante que, enfim, como a arte consegue tá sempre ali apoiando, sempre ali ajudando, tá viva, né? E ela ajudou. Ela deu esse ponto final a mais, né? Talvez essa observação depois do ponto final para essa família. E talvez, né, daqui a alguns anos, daqui a alguns tempos, já tenha para outras famílias também. Que não seja só para eles por ser família Paiva, né, a luz principal. Mas para outras famílias também tem assumir esse problema que o próprio Estado fez, né? Sim. Não foi o Estado, na verdade, foi os militares que roubaram. O Estado daquela época, né? Eu digo, tipo, não o Estado agora, não tô falando do Estado agora, tô falando do Estado naquela época, né? Tem 3 cenas pra mim que se destacam no filme. 2 cenas se destacam negativamente, uma cena se destaca positivamente. Só pra deixar bem claro, eu gosto muito do filme, tá? Só que tem duas cenas que eu gosto menos, assim, que eu acho que puxa o filme um pouco pra baixo, assim. São cenas que eu gosto menos, né? Nem o filme é perfeito. A cena que o cachorro morre, e aí ela grita com os caras no carro, eu não gosto dessa cena, não sei porquê. É a cena que ficou mais famosa. Eu acho que é a maneira como ela foi filmada, ou da atuação da Fernanda Torres, mas eu não gosto muito dessa cena. Eu gosto bastante dessa cena. Eu não gosto muito. Eu acho que esse é o momento que ela quebra. Eu acho Sim, que ela como personagem, mas esse não é o problema pra mim, o problema... É o quê? A direção? É a foto? Não sei. Sinceramente, eu acho que talvez seja decupagem. Eu senti um pouco disso, porque eu acho que a cena, ela é câmera na mão, eu acho, nessa hora. Mas não é esse o problema. Tem uma hora que ela é câmera na mão. Mas é que eu senti que a cena é um pouco diferente, mas eu gostei muito da cena porque a Fernanda Torres, o filme inteiro ela tem essa atuação muito sutil, né? Que não é aquela atuação Oscar baiting, né? Que é tipo, o Leonardo DiCaprio morrendo na neve, ou tipo, um cara interpretando Coringa. Tipo, é uma interpretação muito sutil de... Tipo, o jeito que ela... Eu não acho a interpretação dela sutil. Eu acho que é bem sutil. Não, eu acho que é uma interpretação... E o que acontece? Até eu acho que conversei com meus pais sobre isso. A gente tá acostumado em filmes, né, blockbuster, a gente tá acostumado com uma atuação estadunidense. Que como ela é dramática ao ponto de tela, ela é dramática do cinema, né? A interpretação da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro também, ela é uma interpretação teatral. Então ela acaba, eu acho que é mais teatral. Eu discordo muito. Nossa, eu discordo que é totalmente. Pra caralho. Eu discordo demais. Eu acho que é teatral. Não é. Mas que tipo de interpretação é? Sutil. Foi o que eu disse? Foi o que o Luiz tava falando, mano. Mas isso não é teatral. Pra mim é teatral. Cara, teatral é quando você usa o corpo. Porque no teatro, as pessoas não tem zoom no teatro. Não tem close no teatro. Você precisa se expressar com o seu corpo. No cinema, não. E ela não se expressa com o corpo dela. Ela se expressa com as expressões faciais. E o close é basicamente uma das maiores ferramentas inventadas pelo cinema. Sim, mas o que eu tô difere dizendo... muito do teatro. O que eu tô dizendo é que o jeito que ela se posiciona, o jeito que ela fala, o jeito que ela posiciona aonde ela tá olhando, onde ela posiciona, tipo, o modo que ela vai expressar a sobrancelha e tal, o jeito que ela se expressa pra a gente ver o que ela tá sentindo, eu acho que é uma forma muito sutil dela expressar a ansiedade, dela expressar, tipo, até expectativa, medo, raiva. Muitas vezes ela tem muita raiva, tipo aquela cena na sorveteria que ela vai com os filhos depois, né? É uma cena muito agoniante, ela me deu muita agonia, porque... Tá, mas essa cena dela olhando as famílias e ficando com um semblante pesado, você acha que dá pra fazer essa cena no teatro? Tá, eu retiro o que eu falei. Eu acho que não. Eu também acho que não, entendeu? Eu retiro o que eu falei. Eu só acho que, tipo... Não, você pode fazer essa cena, mas seria diferente, entendeu? Eu só acho que tem alguma coisa... Posso dizer também que é porque ela tá tendo tantos aplausos mundo afora, mas acho que tem alguma coisa na atuação brasileira
que não tem na atuação estadunidense. Eu não sei o que é. Eu vou defender isso até eu morrer, que eu não mas sei o que é. Tem alguma eu coisa acho que mesmo. tem alguma coisa que o brasileiro faz quando ele atua que chama muita atenção. Eu acho que até na forma da própria língua. O inglês é uma língua mais fácil de você pegar, assim, né? Tipo, eles não conjugam o verbo. E aqui, a gente tem uma língua muito complexa. E é uma língua cheia não sei se é isso. de inúmeras palavras. Eu Então, não sei o modo se é que você vai falar alguma coisa tem que ser diferente do jeito que você vai falar em inglês. Porque em inglês, eu acho que é muito mais simples, talvez, de você expressar as coisas que você tá sentindo por meio das palavras. Eu acho que no português é muito complexo, porque às vezes a gente sente que talvez fique muito dispositivo ou muito brega, talvez. Que o jeito que você se expressa, porque a língua, ela tem inúmeras formas de você dizer o que você tá falando com palavras, as mesmas palavras, de jeitos diferentes. Então eu acho que isso acaba complicando muito. E eu acho que isso condiz também na atuação brasileira e a atuação dos Estados Unidos, porque eu acho que isso muda. Isso muda até, por exemplo, a atuação... Tipo, se você compara dorama com novelas brasileiras, você vê que o tipo de atuação é muito diferente também. Mas acho que é diferente. Na Ásia também é outro tipo de atuação. Eu acho que vem mais da cultura. Acho que talvez seja um pouco da língua, mas eu acho que a cultura brasileira consegue ser carismática de algum jeito na tela. Só um comentário rápido antes de eu continuar falando. Mas por que as pessoas não gostam de filmes brasileiros? As pessoas que falam que filme brasileiro é ruim. Porque elas são acostumadas a assistir filmes dos Estados Unidos, filmes de Hollywood. Elas não assistem filmes de outros países. Sim. É uma atuação diferente. Ela tá acostumada com um tipo de cultura. Ela não entende que aqui a nossa cultura é diferente. A tradução cultural de cada país é uma coisa, entendeu? Você tem que saber que você vai assistir um filme brasileiro, um filme japonês, um filme francês, não é a mesma coisa, que a atuação não é igual a um filme de Hollywood. O próprio tipo de humor, né? Se você pega aqui, o nosso tipo de humor é bem mais escrachado, depende, muito palavrão também. Depende. Mas eu acho que... Acho que o humor depende. Eu acho que é mais pelo carisma dos países, da cultura que eles emitem. Então, acho que não que o estadunidense não seja carismático, eu só acho que o carisma deles é muito diferente do carisma brasileiro. E não sei se é porque a gente também é brasileiro, então a gente sente mais esse carisma. Mas, por exemplo, quando eu vejo uma foto de alguém... Cara, o Brasil é um país diverso. Tem gente de todos os tipos de etnias. É um país diverso, muita gente diferente. Um país muito grande também, né? É um país muito grande, mas eu acho que, às vezes, quando eu vejo foto de pessoas, eu consigo, de foto, entender se a pessoa é brasileira ou não. Porque a gente tem literalmente esse ar brasileiro. E eu acho que na atuação desse filme, eu acho que tem, né, obviamente, mas acho que eles conseguiram fazer, a Fernanda Torres conseguiu fazer de um jeito que ela pudesse também agradar o público estadunidense. É que eu acho que, tipo, você pega o Selton Mello é o carioca mais puro, assim, né? Você vê que ele é aquele cara super descolado, é um cara que é super paizão, e daí ele é muito legal, ele é carismático, ele é divertido, entendeu? Então ele é o estilo do carioca que a gente imagina, assim, né? Uma pessoa super parceira. E daí você chega na Fernanda Torres, e ela é um outro tipo de pessoa que se assemelha talvez mais, né, porque a família dela é de São Paulo, ao paulista, talvez, mas ao mesmo tempo ela também é uma pessoa muito doce, né, ela é uma pessoa que quando ela é feliz, ela tem aquele olhar de uma pessoa que parece ser uma pessoa, tipo, com muito amor pelas pessoas que ela gosta, entendeu? E depois, quando o Rubens é levado, você vê que ela não tem mais esse mesmo tipo de olhar, talvez, pras coisas, assim, sabe? Até mesmo pros filhos, ela nem sempre olha do mesmo jeito. Depois que o Rubens é levado, ela acaba tendo um olhar mais de preocupação e de medo dos filhos do que exatamente de tá feliz de amar eles ali, sabe? Então, às vezes, ela fica... Você vê que o olhar dela passa muita preocupação quando ela tá olhando pros filhos. Quando ela reencontra a filha dela lá em Londres, ela fala, mãe, meu Deus, em Londres eles estão falando de vocês, não sei o que, no jornal. E daí ela fala, tipo... ela não tá acontecendo nada aqui dela? Não tá acontecendo nada. Daí, tipo, é um negócio muito louco, mas assim, ela né? não fala isso porque ela tava escondendo dela, tá falando isso porque as outras crianças estavam no carro, as outras crianças estavam no carro. E daí você vê eu acho que é muito foda o jeito que a Fernanda Torres tá no filme, porque não é aquele tipo de atuação que a gente tá acostumado no Oscar, nem o tipo de atuação que a gente tá... A maioria das pessoas, às vezes, não tá acostumado com esse tipo de atuação, e às vezes acaba dando causando uma estranheza no... Nossa, será que é tão bom mesmo que merece o Oscar? Eu acho que sim, porque é uma atuação que, tipo, o tipo de atuação sutil eu acho que às vezes conversa muito mais comigo do que uma atuação de, tipo, o Bradley Cooper e Maestro, sabe? Mas isso é mais pra mim também. Esse é o filme bosta. A segunda cena que me incomoda um pouco é a cena que ela vai buscar o carro do marido dela no quartel, porque ela inventa o plano lá dele ter diabetes, né? E aí o cara chega e fala assim pra ela,
Não é a cena inteira, é só esse trechinho. O cara chega nela e fala assim: eu não sabia que o Rubens tinha diabetes. Aí ela fala: ele não tem diabetes. Ela pega e sai. Eu não sei, acho que eu acho muito, sei lá, pra mim sabe? foi tipo uma frase de efeito, assim, sabe? Meio de filme de Marvel, assim, sabe? Mas tipo, a frase aquela parte na igreja também é meio frase de efeito, se você parar pra pensar que todo mundo tá em perigo. Daí, tipo, eu acho que. Mas Não acho que é o problema. Não acho que é o problema. Eu também não, Então, por que você tá reclamando? porque eu não gostei. Ah, então tá bom. Foi Não, nada tudo demais. bem. Eu achei uma cena Tudo ok, bem. assim, engraçadinha. Mas qual foi a cena que você teve uma impressão positiva? A cena que mais me marcou foi quando ela volta pra casa, a Eunice, depois que ela é presa no quartel. Aí ela volta, toma banho, a filha dela vê que ela chegou, e aí quando ela dorme, ela acorda, ela abre o olho e a filha dela tá olhando pra ela. Eu gosto Essa muito dessa parte cena. me arrepia toda vez que eu penso nessa cena. Essa cena é muito bonita. Eu acho que é muito legal essa cena, porque a primeira coisa que ela faz, né, depois de sair de lá, primeiro que eu já acho muito foda desde toda a construção dessa cena no quartel, porque ela me lembrou um pouco até o Zona de Interesse, porque você fica escutando pessoas gritando e tal, é um negócio é bem desconfortável, e você fica até pensando, caralho, o Rubens tá lá, será? E daí, tipo, enfim, passa o negócio, aí tem aquele menininho, aquele cara do exército, que era um adolescente, sei lá, um jovem, e daí ele claramente não queria fazer as coisas que ele tava fazendo, ele tava fazendo. Mas tava fazendo. Mas ele tava fazendo. Acho que não. Não, sim, mas tipo. Eu acho que é exatamente esse o ponto. Ele não queria fazer, mas tava fazendo. Sim. Mas é que, tipo, se ele não fizesse, talvez ele fosse morto também, né? É complicado. Escolhas e consequências. Sim, escolhas e consequências. Mas ele, tipo, aí ele vira pra Eunice e ele fala. Ele fala, só quero que você saiba que eu não concordo. E daí ela olha, ela tem muita raiva do cara, mas ela abaixa a cabeça e fala, tá, beleza. E daí, tipo. Eu acho que mas acho que em momento algum ela fala, tipo, nossa, te perdoo, então. Não é um Eu acho que perdão, isso- né? eu acho Porque que- não tem como. Mas é porque é meio que, tipo, ela entende que o cara talvez esteja ali por motivo de sobrevivência. E daí ela fala, ok, entendeu? Então é uma coisa que eu acho muito foda quando você tem esse tipo de confronto de personagens que teoricamente se odeiam e eles têm que aceitar o que um ou outro tá fazendo porque são motivos impostos pela vida, entendeu? A vida acabou colocando eles nesse caminho. Mas aí tem essa cena do banho e tal, que é uma cena que a Clara tinha falado que a expectativa dela abrir a porta e tal, dela ver ela acha que o marido pode estar lá, daí ela abre a porta, não tem ninguém no quarto, sabe? Ela vê as crianças dormindo, ela se acalma assim, né? Daí ela vai tomar banho, aí eu acho que a filha menor, né, que acorda e vai ver ela tomando banho. Eu acho que É do meio. é a filha que foi também presa. Não é, a filha que foi presa aparece só Não, depois. então né? é a que joga vôlei lá. É. É, tipo, É verdade, essa aí. é filha do meio, né? É que filha do meio, tipo, tem 3. Então. Tá bom. Mas aí a menina ela acorda, vê que tinha alguém no quarto, né? Daí ela vai até pra ver se era a mãe dela e a mãe dela tá tomando banho, assim. Eu acho uma cena muito foda, assim, porque ninguém, tipo, não tem diálogo, né? Ela só vê a mãe tomando banho e tal, e a mãe tava, tipo, toda suja, né? Aquela porra, ela ficou muitos dias lá. E daí é um momento do filme de, tipo, você ter esse reencontro de que pelo menos essas pessoas estão bem, né? Porque a gente não tem nenhum indício de que a filha que foi levada junto estivesse bem, assim, de fato, né? Daí quando ela aparece depois é meio que um alívio muito grande. Tanto pra gente, pra os personagens principalmente. Sim. Mas é isso. Como a gente comentou no começo, o filme ele foi muito bem recebido, né? Tanto no Brasil, que é difícil já, quanto mundo afora. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante a gente, além de falar sobre o filme, a gente falar sobre o depois do filme, né? E, primeiramente, eu queria falar sobre o impacto no Brasil mesmo. É importante a gente falar sobre um filme que tinha uma história que até hoje há debate se aconteceu, né? Então, acho que, né, falar sobre esse impacto do Brasil. E eu queria falar sobre uma entrevista que eu vi recentemente do Walter Salles e da Fernanda Torres na CNN com uma entrevistadora, com uma jornalista. É importante falar que ela é jornalista, ela não fala sobre filmes, ela trabalha com história, com jornalismo normal, podemos dizer. E a entrevista foi primeiramente espetacular, porque a jornalista ela falou sobre a história do filme em si, não necessariamente sobre aspectos técnicos. Que não é a área que ela domina, né? Não, mas também acho que é interessante pro tema do filme. E primeiro ela começou a entrevista com introduzir o filme, falando que é uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos. Eu achei isso sensacional, porque até então a gente não teve jornalistas
entrevistadores falarem sobre esse filme e falarem que a ditadura ela foi apoiada pelos Estados Unidos. Isso é importante para a história. Eu acho que a gente não pode ignorar isso. E ela trouxe isso. Aí eu já quis assistir a entrevista toda. E eu queria falar também que eles estavam conversando com ela nessa entrevista. E eles falam, na Walter Salles estava falando que esse filme demorou 7 anos para ser feito. Então foram 3 anos de pesquisa para poder adaptar o livro corretamente, para poder honrar, né, que a gente estava falando que, além de honrar esse livro, ele está honrando a família que ele conhecia quando ele era mais novo. Então, foram 3 anos dessa pesquisa, e durante esses 3 anos houveram... Foi basicamente desde que lançou o livro, né, que ele começou. Sim, exatamente. Eu acho que ele leu o livro, né, conhecia o Marcelo, né, com certeza absoluta, acho que o Marcelo fez parte de alguma coisa do filme. Deve ter sido uma responsabilidade grande, né? Fazer esse, esse filme não só pela história, mas também porque, você tá fazendo filme da história de uma família que você era amiga, né? De um amigo, né? De um amigo, é uma coisa difícil. Uma coisa que ele fala também é que durante 4 anos eles não tinham como fazer filme por causa do momento histórico que o Brasil estava vivendo, né? Momento de extrema-direita. É claro que eu acho que é difícil a gente navegar aspectos políticos, mas cinema é política. Independente do tipo de filme que a gente tá vendo, ele é político, especificamente esse filme. Então não tem como a gente ignorar o momento que a gente viveu. E ele mesmo comenta na entrevista que eles ficaram sabendo de um possível golpe de Estado que estava sendo planejado, e ele sentiu muito que o filme que ele estava lançando sobre anos atrás fez 60 anos em 2024, o começo da ditadura. Então ele fala, né, que ele estava lançando o filme sobre 60 anos atrás, mas também dialogando com o tempo atual. E eu queria falar um pouco sobre, né, como você comentou, que eles atualizaram o motivo de morte do Rubens Paiva por causa do filme. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse impacto histórico mesmo, né? Além do impacto cinematográfico que a gente vai ter, que eu acredito que depois desse filme, nos próximos 10 anos, o cinema brasileiro vai mudar, porque eu acho que vai ter mais atenção na gente por causa das inúmeras indicações, por causa do conhecimento que as pessoas estão tendo do Brasil. Eu acho que uma das coisas mais importantes que esse filme fez não é necessariamente só trazer atenção internacional pra gente, porque, tipo, inúmeras vezes você vê, tipo, no TikTok, Instagram, sei lá, YouTube, um monte de cinéfilos, pessoas que gostam de cinema dos Estados Unidos e de outros países do mundo, eles sempre falam de filmes tipo Cidade de Deus, eles falam de... Central do Brasil também, do Walter Salles. Sim. Eles sempre falam do nosso cinema. O que eu acho que aqui é muito desvalorizado. Às vezes as pessoas acham que novela é uma coisa que presta, ou acha que tudo é novela, entendeu? E acaba que a gente não tem muito espaço pro nosso cinema aqui mesmo, entendeu? A gente tem muito esse negócio, às vezes, de síndrome do vira-lata, que é esse negócio de achar que tudo que é de fora é melhor que tem aqui, sabe? Eu acho que tenho. Você não tem, mas muita gente tem isso. Isso não é só, tipo... Mas é a maioria, né? Não é só em filme. Tipo, até em outras coisas, tipo... Não, em comida. Comida, entretenimento, língua, futebol também, é muito isso. Só um comentário rápido aqui, por exemplo, quando a pessoa vai elogiar alguma cidade aqui no Brasil, vai falar, nossa, parece a Europa. Uhum. Entendeu? E daí é um negócio muito... É uma síndrome do vira-lata que existe aqui, então, tipo, é legal que esse filme, não só ele traz atenção internacional, é legal que esse filme fez mais de 1 milhão em bilheteria nos Estados Unidos, porque é bastante coisa, né, pra um filme brasileiro. Mas mesmo assim, eu acho que, por exemplo, ele ser o filme mais assistido da história do Cine Passeio, eu ter ido numa sessão terça-feira de noite e estar lotada a sessão no Cinemark do Miller, que é o cinema que mais movimenta a gente na cidade, badalado. Com certeza. É o cinema mais badalado de Curitiba, com certeza, o que mais movimenta a gente. E é o que tava lotada a sessão. Provavelmente hoje, se você for ver numa quarta-feira à noite, provavelmente vai ter mais gente vendo Ainda Estou Aqui do que Capitão América 4, entendeu? Então, é um negócio legal de você ver. E eu acho que isso é muito importante pra gente, para as pessoas pararem de achar que, tipo, vou ver na Netflix coisa de outros países pra começar a ver coisa que tem aqui. Muita gente querendo rever Tapas e Beijos, pessoas da nossa idade que às vezes nem teve, tipo eu não assistia muito Tapas e Beijos, a minha mãe e meu pai assistiram muito, mas eu não, porque eu era criança, entendeu? Então não era o que me interessava. Mas hoje eu tenho vontade de assistir Tapas e Beijos, eu tenho vontade de ver os normais, eu tenho vontade de ver outros filmes que eu acabei não vendo, sei lá, do Walter Salles, ou de outros diretores, ou da Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, porque é um negócio que acaba que, por mais que esse filme tenha sido feito por um diretor que tem muito dinheiro e é um cara super reconhecido internacionalmente também,
é importante que... Eu acho que o mais importante é trazer essa atenção da gente pra gente, entendeu? Porque é muito legal ver, tipo, mãe de amigo meu, um monte de gente que, tipo... São pessoas, teoricamente, aleatórias, assim, que não envolvem o meu círculo de filmes e tal, assistindo esse filme, porque queriam ver um filme bom, entendeu? Queriam ver um filme brasileiro e que é com uma história da ditadura, ele tá sendo ouvido, entendeu? É uma história que tá sendo ouvida e eu acho que isso é muito importante pra gente mesmo, porque isso mostra pra todo mundo que o nosso cinema, ele não precisa ser internacional, ele pode ser bom aqui, entendeu? E ele precisa ser bom aqui primeiro, antes pra depois ser bom em outros lugares, entendeu? A gente precisa primeiro nós mesmos reconhecer, entendeu? E eu acho que é isso o importante, a gente, tipo, parar com esse negócio. Eu acho que é muito legal ver o quanto esse filme tá fazendo sucesso e o quanto de repercussão ele vai trazer e o quanto parece que no futuro o cinema brasileiro vai ter mais voz aqui dentro mesmo, sabe? Eu acho que isso é legal. E falando sobre outro aspecto, eu acho muito foda como esse filme, ele trouxe uma carga muito forte pra representar coisas que aconteceram recentemente. Teve, no dia 8 de janeiro desse ano, o Lula, ele fez um discurso falando, ainda estamos aqui, né, sobre o que aconteceu em 2023, lá no Palácio Planalto. E daí, agora, recentemente, no dia 8 de janeiro, o Lula, ele fez um discurso esse ano pra falar, ainda estamos aqui, e referenciando totalmente o filme, e ele mesmo comenta sobre o filme, e falando sobre o que aconteceu em 2023, da invasão ao Palácio Planalto. É legal você ver que até pessoas usam esse filme, usam a arte pra representar, pra poder defender, né, ideais que são os que a gente quer, né, pra nossa vida, sabe? Então, e evitar coisas que se repitam, né? Que foi o que a Eunice Paiva falou naquela hora da certidão de óbito, que eu achei muito bonito a cena em si. E daí a repórter pergunta, mas por que você acha que precisa ter mais disso, entendeu? E daí ela fala, pra isso nunca mais acontecer, né? E daí é uma cena que ela fala, ela, tipo, não tá dando um tapa na cara da repórter, entendeu? Ela só fala, não, mas é porque isso é importante, né? Porque não pode acontecer mais, né? E isso é muito legal, entendeu? Acho que toda a repercussão do filme pra tudo quanto é tipo é muito legal ver, tanto pra gente, pro nosso mercado de cinema, que é muito legal porque a gente consegue ver que, nossa, é muito legal ver um filme desse fazendo sucesso, e tomara que outros filmes brasileiros de muitos diretores diferentes, não só do Walter Salles, né, que façam muito sucesso aqui, que a gente possa ver que criar nosso cinema mesmo com mais pessoas vendo a cada ano que se passa, porque é legal, entendeu? Eu acho muito importante a gente se valorizar também. Eu acho que é a coisa mais importante. Porque se não ganhar o Oscar, eu acho que acontece, entendeu? Mas já foi muito grande a gente ter sido indicado a 3, principalmente ao melhor filme. Eu acho que isso foi... Claro, se a gente ganhar vai ser espetacular. Não, se ganhar, a gente vai ganhar 3 Oscars. Mas a indicação de Oscar a melhor filme, junto a outros 9 filmes que, enfim, dos 9, 8 são estadunidenses. 9. Enfim, 1 em 10 filmes, entendeu? E eu acho que foi muito importante, foi porque a gente tá levando isso como Copa do Mundo. E claro que a gente ganhar vai ser espetacular, mas só a gente ter tido esse momento de luz principal, eu acho que isso já diz muito sobre a história, já diz muito sobre o nosso país, né, a nossa cultura, e também acho que pode trazer muitas coisas pro futuro, né? Eu acho que o que eu tenho pra falar da repercussão do filme é isso, eu acho muito foda. Eu espero que ele traga muita atenção das pessoas pra verem outros filmes brasileiros, antigos e novos, e que os novos cineastas usem da repercussão de Ainda Estou Aqui pra se sentirem confiantes a fazer os filmes que vocês querem, entendeu? A gente quer que a arte seja um espaço pra todo mundo, basicamente. Eu lembrei de uma história de que o Rogério Sganzerla, ele morreu ali por 2010, 2011, se não me engano. E ele é o diretor e autor da obra do Bandido da Luz Vermelha, né? Que é o primeiro filme dele. E aí, até o final da vida dele, ele guardava o negativo original do filme debaixo da cama dele. Porque ele foi um cineasta que surgiu durante a ditadura. Então ele foi perseguido. O nome dele estava na lista do exército de pessoas a ficarem de olho, entendeu? A qualquer momento ele poderia ter desaparecido, por conta dos filmes que ele fazia. Então ele tinha um trauma dentro dele muito forte por conta da ditadura. Por isso que ele não confiava nas pessoas. Só que isso foi por conta da situação que ele viveu de ter sido um cineasta durante a ditadura. E os militares têm medo da arte. Eles perseguiam essas pessoas que faziam música, eles perseguiam pessoas
que faziam filmes, eles censuravam essas pessoas. Esse filme sair nesse momento agora é muito forte. Eu acho que toda obra, ela é fruto do seu próprio tempo. Eu não acho que existem obras à frente do tempo dela. Eu discordo um pouco, mas... Eu não acho que existam obras à frente do seu tempo. Eu acho que as obras, elas estão exatamente no... Elas são feitas no momento que elas são feitas, entendeu? E eu acho que elas dizem... Você tem que saber quando elas foram feitas para saber se... Pra você ter esse impacto. E eu acho que, por exemplo, se a gente for acompanhar a trajetória desse filme, em 2014, o Bolsonaro, ele cuspiu na estátua do Rubens Paiva. E aí, no ano seguinte, lançou esse livro, em 2015, né? E nisso, a Eunice ainda estava viva. E aí, em 2016, olha só, eu tava servindo no exército, no tiro de guerra. Não era exército, era tiro de guerra. Foi quando impeachmentaram a Dilma. E nessa época, cara, eu tava lá no tiro de guerra, em Sinop, e aí vinha a galera do agro e estacionava lá na frente e colocava a placa dizendo intervenção militar já. Eu lembro disso, eu tava lá, entendeu? Nossa. E em 2018 ela morreu. E em 2018 o Bolsonaro foi eleito. E aí, a partir disso, desandou o filme, porque eles estavam pesquisando o filme nessa época. E aí o Bolsonaro foi eleito e começou esse retrocesso no cinema brasileiro. E aí agora tá saindo muita coisa. Eu fui no Festival de Gramado de 2023 e basicamente todos os filmes que eu assisti lá foram filmes que foram produzidos durante o governo Bolsonaro. E eles têm uma temática em comum, tanto por conta da pandemia quanto por conta do governo, entendeu? Foi uma reação muito forte, assim, de como que esses cineastas transmitiram esse momento que a gente passou nos filmes deles, entendeu? E até hoje sai filme, porque, cara, machucou o cinema, entendeu? Tipo, a gente retrocedeu muita coisa. A gente tá correndo atrás do prejuízo agora. E ano passado também eu assisti um filme muito bom mesmo, que eu recomendo muito vocês verem. Se chama Entre Linhas. É um filme também que se passa na ditadura, ele é curitibano. Inclusive, na sessão que eu fui, tava parte do elenco, tava a equipe também. E tava a mulher que é a protagonista da história. A mulher da vida real. Uhum. No filme ela era adolescente, tinha uns 16 anos, e na vida real ela é mais idosa, né? E aí no filme, ela não é torturada no filme, só que tem uma cena que ela tá numa sala com um militar e tem pessoas ao fundo sendo torturadas, só que tipo assim, ao fundo desfocado. Eu não senti tanto... Tipo, eu fiquei muito agoniado, fiquei com o coração apertado, assim, porra, ela vai ser torturada a qualquer momento. E ela não foi torturada no filme, eu fiquei tipo, nossa, né? Porra, eu fiquei aliviado, porque ela foi presa por uma coisa que ela não cometeu. Ela foi presa injustamente. Acusaram ela de uma coisa, falaram que ela era culpada e levaram ela. Essa é a história do filme. E aí, na hora do debate com ela lá no Cine Passeio, ela fala: eu não queria que a minha personagem fosse torturada no filme, mas todas aquelas pessoas que apareceram no filme sendo torturadas são as torturas que eu sofri na vida real. Nossa, pesado. E aí, eu vou dar um spoiler porque eu acho que fala bem o que foi os militares no poder, que é, depois eles torturarem ela, eles levam ela pra casa e falam assim, desculpa, foi engano. Deixa ela na porta de casa e vão embora, entendeu? Tipo assim, eles não estão preocupados se eles estão certos ou se eles estão errados. Eles torturam as pessoas e, tipo, eles não se arrependem. Eles não... Sei lá, não é humano, sabe? Não é humano, sim. E... Só concluindo, e desde que acabou a ditadura militar, não mudou nada o que as pessoas sentem em relação a isso. Mas tem gente que defende, sabe? Eu acho isso bizarro. Quando eu cresci, eu cresci numa casa muito... onde aprenda a história, que história é importante. Sim. Né? Meus pais, eles sempre colocaram na minha cabeça que aprender história pode parecer que não vai usar pra nada na vida, mas é muito importante aprender história. E eu, quando era criança, pra mim, tipo, vou estudar, né? Eu, hoje, como adulta, eu vejo o quão importante era eu prestar atenção, o quão importante era eu debater, professor, várias vezes já, né? Não sei se eu já cheguei a falar no podcast, mas eu morei fora por muitos anos, e eu lembro que quando chegava assunto de América Latina, ou Brasil, ou qualquer coisa que não era Estados Unidos, né? Eu sempre tinha que levantar a mão e arrumar a história. Porque eles falavam, tipo, a floresta amazônica é os Estados Unidos. O Brasil, muito pobre. Sei lá o quê. Daí, tipo, era sempre eu a chata, né? Chata, muito entre aspas, né? Tipo, não, professor, na verdade, blá, 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 blá. Então, né, é muito importante a gente olhar pro nosso presente e pra gente refletir no nosso passado. Porque eu vejo hoje em dia que a história,
ela muito mais é do que contar histórias. Ela é você entender o que aconteceu, o que fez de errado, e muitas pessoas sofreram, e muitas pessoas, né, morreram, enfim, não passarem por isso de novo. Eu acho que é muito curioso, triste até a gente viver num mundo onde a gente tem informação por tudo que é lado, literalmente uma pesquisa no Google, uma ida na biblioteca. A gente tem informação disponível em abundância pra gente. A gente pode literalmente pesquisar qualquer coisa que a gente quer. Claro que tem lugares que não são confiáveis, mas a gente tem informação. E eu acho muito curioso que mesmo com a informação, as pessoas não querem saber. As pessoas querem ignorar. E a história, ela é feita pra gente conversar, entender e debater, porque muita coisa de história foi escrita pra elevar alguém. Então tem muita coisa de história que a gente vê, que às vezes a gente vai ver livros escritos por outras pessoas, por minorias, a gente vê, nossa, mas não foi assim que a gente aprendeu. Porque na verdade tem muita coisa de história onde não tinha como comprovar, não tinha foto, não tinha vídeo, que a foto e o vídeo foi o que realmente começou a marcar a história de verdade, né? Porque a partir do momento que a gente tem como comprovar de verdade que alguma coisa aconteceu, daí já muda a história, né? Então, é interessante que a gente tem tudo isso no nosso bolso para poder saber, e as pessoas não querem saber. E isso, além de, né, que vai prejudicar a gente, já está prejudicando a gente. É incrível como a gente vive, podemos dizer, num mundo futurístico, com tecnologia, fomos à lua e tudo mais, e mesmo assim a gente tem pessoas com mente de 1964. E eu acho, é perigoso isso, sabe? Porque essas pessoas, elas mandam no nosso país. Essas pessoas, elas estão em alto poder. Claro que, né, sempre teve muitas histórias de estudantes revoltados, fazendo coisa, sei lá o quê. Mas é o nosso futuro, né? A gente quer um futuro saudável, a gente quer um futuro num país livre, a gente quer uma natureza saudável, a gente quer tudo isso. E a gente fica cada vez mais vendo que as pessoas querem provar o contrário, mesmo tendo estudos, livros, história, pessoas que viveram aquilo, né? Inúmeras pessoas. Uma coisa é uma pessoa e, tipo, falar de um evento enorme, né? Se uma pessoa falou, tipo, existiu a Guerra do Mundo 4. Tá, mas só você, sabe? Uma coisa é milhares de pessoas relatarem, milhares de pessoas escreverem. Então, essa falta de interesse em saber a nossa própria história é muito preocupante, sabe? É que eu vejo também que as pessoas falam, pô, mas foi comprovado que teve só, sei lá, 1000 mortes na ditadura. Só que exatamente o filme mostra que o que acontecia era muito por baixo, entendeu? Sim. E tipo, tanto que, né, porra, elas botavam um saco na cabeça e iam pra um lugar que sabe-se lá onde era, né? Tipo, só depois que descobriram que era um quartel e tal. Imagina a sensação disso, tipo, lá naquela época que não se tinha informação que a gente tem hoje. Então, porra, devia ser um negócio muito diferente. E daí é muita gente que tenta, tipo, não, mas não era bem assim, tal, não sei o quê, né? Não, era regime militar, entendeu? Não é assim que funciona. As pessoas querem defender algo que elas não viam, sabe? Eu já ouvi pessoas falarem, tipo, mas em Curitiba não era que nem no Rio e São Paulo. Na nossa vida era normal. Só porque aqui não era igual lá, não quer dizer que não quer dizer que não aconteceu, tinha, né? Sim. Pô, o shopping Curitiba, ele era um quartel. Sim. Aí, inúmeros lugares... Cine Passeio era um quartel. Cine Passeio era um quartel. Inúmeros lugares em Curitiba, eles eram lugares de tortura que são utilizados hoje como nada a ver, sabe? São várias questões, sabe? Eu acho que quando a gente vai falar sobre Ainda Estou Aqui, claro que é muito legal a gente falar sobre o Oscar, claro que é muito legal a gente ver o nosso país sendo visto além do futebol e do samba e das mulheres peladas, porque mundo afora é literalmente isso que eles veem da gente. Então é um orgulho que a gente sente, mas também a gente tem que trazer esses outros lados. A gente tem que falar que o filme, ele não é um filme de conto de fadas. Ele é um filme de uma história real, de uma família e de inúmeras famílias. A gente não pode ignorar isso. Eu acho que, né, claro que a gente só é um podcast com 50 seguidores. A gente não pode não subestima os seguidores, coitado. A gente não tem poder de fala, mas a gente tem, dentro do nosso ciclo, a gente tem poder de fala. E é muito importante que a gente, e vocês que estão assistindo, se chegaram até aqui, reflitam no filme além do que ele tá sendo, né, que nem o Luiz falou, né, não tem esse complexo de vira-lata, tipo, nossa, Oscar. Pô, vamos olhar pro filme como ele realmente é, como ele mudou o óbito a morte, né, como tava no certidão de óbito do Rubens Paiva, como isso pode
literalmente mudar a vida de muita gente. Eu acho que dá esse ponto final pra muitas famílias. E eu não sei o que a gente pode fazer além de fazer um podcast pra falar sobre. Não, e pra mim, eu acho que uma fala da Fernanda Torres, assim, que perguntaram pra ela recentemente. Não sei se é o negócio dela falar que ela tá se sentindo um Pikachu. Ela falou que perguntaram pra ela o que seria a maior... Tipo, se ela já se sente ganhadora do Oscar, ou algum negócio assim. E ela falou que já, mas não por causa do prêmio, e sim porque... Pelo reconhecimento dessa história. Ela falou da história desse filme. Sim. E daí é muito legal ver que não só eles queriam fazer esse filme por conta da história também, mas é que era muito carinho das pessoas envolvidas na história também, né? Sim. Tipo, eu imagino que o Marcelo Rubens Paiva deve estar muito feliz com o filme, o Walter Salles deve estar muito feliz com o filme também, todo mundo ali deve estar muito contente, assim, da maneira que eles conseguiram fazer o filme, porque, tipo, o filme poderia ser uma denúncia descarada, assim, também, que poderia funcionar, mas o filme, ele prefere ser muito sutil e ser uma história melancólica e bonita da família, pra gente poder ter uma relação mais próxima, assim, com o que poderia ter acontecido com a gente se a gente estivesse no lugar deles, entendeu? Uhum. E eu acho que isso faz muita diferença na hora da gente poder ter compaixão com esse momento da história do nosso país. Uhum. Só um fato curioso do filme, ele teve um orçamento de 8 milhões de reais. Então, alto, baixo, não sei muito bem onde eu posso colocar. Para os nossos padrões é bem alto, eu acho. Enfim, foi os padrões da FAP. Nossos orçamentos da faculdade. Padrão Egito. Reais. Mas ele teve um orçamento de 8 milhões de reais, né? Isso muito, acho, né? Pelo investimento da própria equipe, né? Investimento do Itaú. E ele, até agora, faturou cerca de 150 milhões de reais. Caralho. Mais ou menos 20 vezes o seu orçamento. Foda. Gente, eu acho que o filme se pagou só nos Estados Unidos, não? Que foi $1 milhão. Já, tipo isso, cara. Ele meio que, tipo... Primeiramente, é muito difícil você ultrapassar 20 vezes o seu orçamento do filme. Pra qualquer filme. Pra qualquer filme. Brasileiro, estadunidense, independente. Mas ele ultrapassar isso, um filme brasileiro, sobre ditadura, é incrível. Muito massa. E é muito louco pensar que, por exemplo, antigamente teve o plano Cohen, que era o plano que os militares usaram como desculpa, né, para dar um golpe de Estado, que era o plano que eles alegavam que era o plano dos comunistas, mas na verdade foi revelado depois que era, na verdade, uma farsa, para eles tomarem o poder. E porque antigamente você não tinha registro das coisas, o registro era o que você queria que fosse. Uhum. E hoje em dia a gente tem tecnologia, e meio que foi a tecnologia que levou a gente até esse momento onde tem gente sendo acusada de planejar matar um candidato à presidência da República. Uhum. Sim. E graças à tecnologia a gente conseguiu talvez evitar isso, sabe? Sim. Por conta dos registros e foto, né? Sim. E só, né, já que a gente entrou no mérito da tecnologia sobre foto e vídeo, a gente também tá entrando numa era meio desconhecida com a inteligência artificial. Sim. Que a gente, honestamente, já tá chegando a um ponto que eu não sei se eu acredito as coisas ou não. E a gente, né, teve um breve período onde, nossa, foto e vídeo é 100% confiável. Agora, tipo, será que é? A gente até teve essa discussão na faculdade. Sim, pra nova Hollywood. Anos 60 e 70. Mas é muito interessante, tipo, também são conversas que a gente pode ter futuramente, né, sobre como, né, antes das imagens, né, das fotos e dos vídeos, tudo era por conversa, por voz, por escritas. E isso poderia ser facilmente alterado. Uma palavrinha a mais, uma coisinha a menos, um nome diferente. Então as coisas, tipo, elas eram manipuláveis. Elas eram manipuladas do jeito que elas queriam ser. E daí teve um período onde tudo era... Isso aconteceu, isso não aconteceu. Até quando não tinha foto e vídeo das coisas, as pessoas... Né, acho que até hoje, se não tem como comprovar sem foto e vídeo, a gente até duvida um pouco da existência. Mas agora a gente tá entrando num momento onde, tipo, até com foto e vídeo, a gente tem que começar a duvidar. A gente não pode, tipo, tudo que a gente vê é verdade. Até é engraçado, né, mas a foto do Papa com aquele casacão de IA, sabe? Sim. Por um breve momento, eu acreditei, tá ligado? E, tipo, né, eu, claro, de 21 anos acreditei. Imagina uma pessoa mais idosa, uma pessoa com 50... mais nova também. Ou mais nova, que é pior ainda, que daí vai criando uma outra perspectiva. Mas, enfim, a gente tá entrando num tempo, numa era que a gente não sabe navegar. Eu não sei navegar
as redes sociais, mas às vezes tem coisa que chega pra mim que é IA que é muito bem feita. Sim. E eu fico muito assustada, porque eu fico pensando, primeiro, isso pode alterar nossa história de um jeito que a gente não quer. E segundo, que, tipo, como que a gente vai navegar isso, sabe? Porque a IA, ela literalmente pode ser feita de qualquer jeito. Então, tipo, aquela questão de, tipo, tem pontos de vista diferentes. Pronto, coloca na IA, faz vários pontos de vista. É até legal isso que você falou da questão de que antes não tinha, tipo, muito foto e vídeo, porque muita coisa às vezes fica apagada mesmo. Tipo, essa história do filme Ainda Estou Aqui provavelmente não viria à tona se o Marcelo Rubens Paiva não tivesse feito o livro, né? Se ele não tivesse botado a cara pra fazer o livro e de alguém fosse fazer o filme, sabe? Então é importante que isso aconteceu. Até porque, tipo, hoje em dia existe muita desconfiança de coisas que aconteceram no passado também, justamente porque não tem tanto registro. Tipo assim, tem muita gente que duvida, sei lá, o Pelé tem 1000 gols, entendeu? Porque não tem registro. Eu não vi. Então, não tem. É bem isso. Não, mas não tem vídeo, entendeu? Enquanto, sei lá, não tem prova. De jogadores, atualmente você tem vídeo de todos, entendeu? Desde todos os gols, desde, tipo, quando o cara era criança na base. Sim. E o Pelé era um cara que nasceu nos anos 50. Tipo, o cara fez 1000 gols que estão registrados em papel, mas aí a pessoa, mas não tem vídeo, entendeu? E daí você fica, mas, porra, era uma outra época, sabe? É um negócio muito louco você parar pra pensar que esse filme só foi feito mais ou menos ali na mesma época. E, enfim, ele tá sendo feito porque pessoas querem trazer essa história à tona. E antes da gente encerrar, vocês acham que Ainda Estou Aqui é cafeinado, descafeinado, mais ou menos? É cafeinado. Cafeinado pra caralho. Eu vou criar a categoria cappuccino, que é muito gostoso, entendeu? Não, cappuccino é leite e café, né? É verdade, não pode, desculpa. Não. Café com leite não pode, é verdade, cafeinado. É um expresso duplo. É um expresso duplo, parabéns. Muito bom. E antes de encerrar, eu só queria parabenizar a equipe toda do Ainda Estou Aqui. Todos os figurantes, os atores, até... Os gaffers, todos a pessoa que cozinhou pra galera comer. Os motoristas. O catering, os motoristas. Os assistentes de som. Vocês que não têm muita noção, muita gente que trabalha no filme, então, nossa senhora. Daí só um parabéns pra toda a equipe, né? Porque é claro que a Fernanda Torres e o Walter Salles estão tendo destaque. Porque também... Quer dizer, o Walter Salles não foi indicado a melhor diretor, não sei porquê, né? Porque será, talvez, né? Enfim, mas eu queria só parabenizar a todos, porque a gente que faz parte do mundo do cinema, eu não sei vocês, mas pra mim, esse filme eu vejo como uma mudança pro nosso futuro do cinema. Eu acho que ele pode abrir muitas portas, ganhando ou não ganhando o Oscar, independente, a gente vai ganhar 3, foda-se. Mas eu queria parabenizar a equipe toda, porque todo mundo merece seus aplausos. Se o filme mudar a história do cinema ou não, a gente não se importa. O que importa é que o filme é muito foda. Mas mudou a história do Brasil. Mudou a história do Brasil. Literalmente. Isso já é a conquista maior que eles podiam ganhar do filme. É isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por comparecer no episódio de hoje. Sim, só antes de terminar, eu queria falar que eu vi todos os filmes, tá? Dos principais e os spin-offs, tá bom? Essa é a diferença de um fã pra um fanboy, tá? Tá. Eu queria agradecer também o Felipe Neto, que a gente descobriu que assiste nosso podcast. Obrigado, Felipe Neto, por assistir a gente. Obrigado, Felipe Neto, por ter assistido a gente. E também obrigado pro Saulo, pra gente ter usado. Obrigado, Saulo. Mas é isso, gente. Muito obrigada por comparecer em mais um episódio do Expresso Duplo. E a gente se vê na próxima semana. Quando a Fernanda Torres tiver ganhado. Tchau, gente. Tchau.